Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Vou repetir o que eu tenho dito várias vezes. Não adianta você ter muita fé se você não tem entendimento das coisas. Não adianta você ter muita fé, não adianta você ir na igreja, não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta você dar dízimo, dar oferta, se você não tem entendimento das coisas. O que mata, o que destrói, não é a falta de fé, é a ignorância. E nós vivemos na época da ignorância. Não se esqueça que o mundo que vivemos é do diabo. Esse mundo foi oferecido para Jesus, Jesus recusou. Mas muitos pastores não recusam. Muitos pastores aceitam a proposta do diabo, a proposta do engano, da mentira, em troca de oferta, em troca de gente dentro da igreja. Eu posso garantir para você que muitas igrejas, o povo que lá tem, o diabo está enviando. Porque o evangelho pregado é um evangelho que agrada o diabo e não a Deus. E eu provo isso na Bíblia que eu estou dizendo. Vivemos na época do engano, da mentira. E esse mês é o pior de todos. O mês aonde todas as igrejas deveriam estar falando da idolatria. Quer dizer, não existe um mês específico, não, mas o mês mais idólatra, mais pagão, mais mentiroso, mais hipócrita, mais enganador, mais falso é o mês de dezembro, aonde as pessoas estão comemorando a festa mais diabólica, mais pagã, mais mentirosa existente no mundo. Quando os pastores deveriam, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, na rádio, na televisão, no Facebook, na internet, está falando que o Natal é uma festa pagã, uma festa criada pelo diabo, que já existia antes do nascimento de Jesus. No livro, eu vou ler duas passagens. No livro de Apocalipse 21, versículo 8, fala da consequência da idolatria. Você deve ler depois. Fala dos mentirosos, dos homossexuais, dos abomináveis, dos fornicários, dos adúlteros e fala dos idólatras. Qual é a consequência da idolatria? O inferno. Mas será que o pastor não conhece esse versículo de Apocalipse, que também está no livro de 1 Coríntios? Será que os pastores não sabem que os idólatras herdarão o inferno? Sabem, mas eles são covardes. Mas os covardes também, está escrito aqui, eles vão para o inferno. Muitos pastores vão para o inferno. Porque são covardes. Covardes porque têm medo de pregar a verdade para as pessoas. Covardes porque conhecem a verdade, a Bíblia, e eles não pregam a verdade. No livro de 1 Reis, capítulo 12, do versículo 26 em diante, se alguém puder anotar aí, depois você vai ler, eu vou contar a história para você. Jeroboão, ele criou a idolatria na sua época para desviar o povo das coisas de Deus. Jeroboão, ele fez altares, ele fez um bezerro de ouro também, para poder desviar as pessoas de adorarem a Deus. E se você tiver entendimento, e não uma fé cega, mas entendimento, você vai ver que o mesmo acontece hoje. O diabo criou essa festa diabólica, os pastores aderiram e eles acham que estão comemorando o nascimento de Jesus. Não, eles estão comemorando o nascimento do filho de Semíramis, chamado Nimrod. Isso já existia assim que Noé
saiu da arca. Então o Natal não é comemorado agora. Ele não foi comemorado depois do nascimento de Jesus. Ele já era comemorado no dia 25 de dezembro. Então Jeroboão, ele, para desviar as pessoas, ele fez um bezerro. Ele fez a idolatria. Ele consagrou sacerdotes para obedecer a ele. O mesmo acontece hoje. Eu fico perguntando, você saiu da Igreja Católica, você disse que foi liberto e você comemora o Natal? Não, você não foi liberto. Você continua idólatra. Você só saiu de uma igreja e foi para outra. E as igrejas evangélicas hoje, elas são piores do que a Igreja Católica. E por que os pastores comemoram o Natal? Porque eles não querem que as pessoas vão para outro lugar, ou vá para outro lugar. Então eles fazem esse tipo de festa para poder atrair as pessoas, para poder agradar as pessoas, como Jeroboão fez. Leia a Bíblia, 1 Reis, capítulo 12, 26 em diante. Jeroboão, ele falou assim, poxa, se eu deixar, o povo vai para Jerusalém adorar a Deus. Então eu vou fazer um bezerro aqui, eu vou fazer as imagens aqui, trazer o povo para adorar aqui. E o povo foi. A mesma coisa acontece nos dias atuais. Os pastores são covardes, lixos diante de Deus. Basura ou basura em espanhol. Diante de Deus. Essa festa é diabólica. Essa festa não tem nada a ver com Jesus. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Jesus nasceu em setembro. E eu posso provar na Bíblia para você. Por que os pastores comemoram o Natal? Alguns por conveniência, para agradar as pessoas, porque eles sabem que se eles não fizerem festa de Natal, as pessoas vão para outro lugar. Quer dizer, eles agem como Jeroboão, é impressionante. Eles atuam como Jeroboão, eles fazem as festas para as pessoas não irem para outros lugares. Leia a Bíblia, o seu problema não é fé, o seu problema é ignorância. Leia Apocalipse 21:8, os idólatras vão para o inferno. E você, pastor, você vai para o pior lugar do inferno, porque o inferno, como o céu, é dividido em andares. Você, pastor, você vai para o pior lugar do inferno, porque você está mentindo para as pessoas, você está enganando as pessoas por causa de dinheiro, por causa de fama, de popularidade. Leia a Bíblia, pastor, você obreiro, você membro, que comemora o Natal para agradar a sua família, que já comprou presentinho, que já botou árvore de Natal na sua casa, você botou um demônio na sua casa, e depois fica fazendo corrente dentro das igrejas, pedindo a Deus para te abençoar. E eu posso provar para você que Deus não te ouve, eu posso provar na Bíblia que Deus não ouve a sua oração. E eu posso provar na Bíblia que Deus manda você pedir aos seus ídolos. Deus manda você pedir aos seus ídolos. É impressionante. Leia a Bíblia. A Bíblia tem mais passagens contra a idolatria do que contra a pobreza. Deus nunca matou ninguém que era pobre. Deus nunca destruiu ninguém que era pobre. Mas Deus destruiu os idólatras, inclusive os sacerdotes, até crianças. Deus acabava com tudo, mas Deus nunca matou um pobre por ser pobre. Você está brincando, pastor. Você, obreiro, você mesmo, você está brincando com as coisas de Deus. Se você morrer hoje, você vai para o inferno dentro de uma igreja evangélica, dando dízimo, dando oferta. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Escute o que eu estou dizendo para você. Não acredite em mim, não. Acredite na Bíblia. Assim como não acreditaram em Noé. Você não precisa acreditar em mim. Mas você vai para o inferno. Porque você está adorando os ídolos.
através dessa festa diabólica. E você faz isso por conveniência, para agradar a sua família, agradar os seus amigos. E você diz que é cristão, você não é cristão coisa nenhuma. Você é um crente, igual o diabo é crente. A sua fé é uma fé igual a do diabo, que também tem fé. Era para os pastores, no mês já de novembro, no mês de outubro, os pastores todo dia na rádio, televisão, internet, falar contra a idolatria, porque tem centenas de passagens contra a idolatria na Bíblia. Eles não falam, só falam de dinheiro. Só falam que esse ano vai ser o melhor da sua vida. Quantas vezes você já escutou essa história? Ah, esse mês a bênção vai chegar. Esse mês, daqui a pouco, eles já estão, mês de 2022 vai ser uma bênção na sua vida. Quer dizer, tudo mentira. E você acredita, e você paga, você dá o seu dízimo, a sua oferta, e você sustenta. Não vá em igreja que estão comemorando o Natal, porque você está adorando o diabo e não a Deus. Não vá, não apareça, não dê o seu dízimo, não dê a sua oferta. E também não vá à igreja que os pastores não estejam falando contra o Natal. Porque muitos não falam, muitos não comemoram, mas não falam, que é a mesma coisa. Não comemorar e não falar é a mesma safadeza, a mesma mentira. Jeroboão, ele fez a idolatria, ele fez um bezerro para poder desviar o povo de adorar a Deus em Jerusalém. Os pastores estão fazendo festinhas nessa época. Tem festinha para isso, é Santa Ceia daquilo, é batismo daquilo, é consagração de criança, é consagração do papagaio, do cachorro, do tio, do avô, do policial, tudo mentira, tudo para desviar as pessoas. Eles não falam e alguns comemoram. É impressionante, chega a dar nojo, ver um pastor com árvore de Natal, fantasiado de Papai Noel. Aí depois ficam chorando, pedindo dinheiro a Deus, ficam chorando, pedindo a Deus para livrá-los. Não, Deus não livra. Eu provo na Bíblia que Deus não te escuta, pastor. Deus não te escuta. É que você não conhece a Bíblia. Se conhece, você é muito estúpido. Porque Deus não ouve os idólatras. Deus não ouve. Está na Bíblia. Deus fala. Vá pedir os idólatras. Faça oração aos ídolos. Chega a dar nojo. Me mostra, pastor, me mostra, membro, obreiro, aonde está escrito na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25? Aonde está escrito na Bíblia que a gente tem que dar presente? Aonde está escrito na Bíblia que a gente tem que colocar uma árvore? Leia a Bíblia, tudo isso era uma festa pagã. O Natal sempre existiu. Só que quando, leia a história, bota aí no Google, quando surge o imperador Constantino no ano 320, mais ou menos, o Constantino se dizia cristão, ele reúne o paganismo com o cristianismo, ele junta o paganismo com o cristianismo. Então todas as festas pagãs já existentes, elas vieram para a igreja. Alguns cristãos não aceitaram e foram embora, outros foram mortos, outros foram presos, mas a maioria dos cristãos aceitaram o paganismo na igreja cristã. Então todas as festas, os feriados que existem, pagãos da igreja católica, vieram junto para o cristianismo. Está escrito isso é história. Deixa de ser burro, leia. Porque se você morrer idólatra, você vai para o inferno. E você vai para o inferno dentro de uma igreja evangélica. Dentro de uma igreja evangélica. Você não vai para o inferno porque está na igreja católica, não. Você vai para o inferno porque você está numa igreja evangélica. E aí, eu volto ao que Jesus disse. Quando os sacerdotes disseram, Senhor, nós curamos enfermos, expulsamos os demônios. O que Jesus disse, bonitinho? Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Jesus só conhece
quem prega a verdade. Jesus só conhece quem vive a verdade. Jesus não conhece você que está dentro da igreja, não. Está dentro da igreja, o diabo chega primeiro que você. Hoje é domingo, o diabo chegou primeiro do que você na igreja. O diabo canta melhor do que você. O diabo dá mais oferta do que você dentro da igreja. Então a igreja não te salva. Estar dentro da igreja não significa nada. Tem muita gente que está dentro da igreja, é pior do que aqueles que estão fora. Não dá para ser calmo, não dá para falar com boniteza. Uma festa tão diabólica que está na Bíblia, que é uma festa pagã, e as igrejas evangélicas continuam comemorando. É nojento, é podre. É pior do que você ir numa casa de prostituição. Na casa de prostituição existe mais verdade do que dentro de muitas igrejas evangélicas. Está aqui, ó. Jeroboão, ele fez festas de idolatria para desviar o povo. A mesma coisa acontece hoje. Os pastores estão já se preparando. Ninguém fala contra o Natal. Quando falam, falam com a cabeça baixa. Quando falam, bispo, na minha igreja o pastor não comemora o Natal, não. Mas ele fala contra? Não, ele não fala contra. É a mesma coisa que fazer. É a mesma coisa que comemorar. Por que ele não fala? Ele não fala porque ele quer agradar as pessoas. Ele quer agradar aquela vovozinha. Ele não fala, mas ele fala Feliz Navidad, Feliz Natal. Ele não fala contra, mas ele deseja Feliz Natal, ele deseja isso, deseja aquilo outro. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre você ter uma árvore de Natal e ter Aparecida na sua casa? Diz para mim, qual é a diferença de você ter uma árvore de Natal e ter a Guadalupe na sua casa, ou a Fátima, ou qualquer imagem da Igreja Católica? Qual é a diferença? Eu saí da Igreja Católica, eu saí da idolatria. Você não saiu, você transferiu de um lugar para o outro. Apenas você transferiu. Você saiu de uma igreja e foi para outra, que a idolatria é a mesma coisa. Os pastores comemoram o Natal, a maioria não é por ignorância, é pelo dinheiro, é pela oferta. Eles não querem perder as pessoas. Se é para comemorar o nascimento de Jesus, então por que se vende tanta cerveja, tanta cachaça, tanta prostituição, tanta morte, tanto assassinato, tanto divórcio, tanta corrupção? Não é o nascimento de Jesus? Não é o nascimento de Jesus? Então vamos pegar todo o dinheiro, vamos dar para os africanos que estão na pobreza? O dinheiro que se gasta no Natal, em um mês, acabaria com a fome na África. Não é o nascimento de Jesus? Então vamos pegar todo o dinheiro e mandar para a África, abrir escolas, hospitais, dar comida àquelas crianças que estão morrendo, que não têm o que comer. Isso é mentira, isso é safadeza. As pessoas enchem a casa de cerveja, enchem a casa de cachaça, e maconha, e cocaína. As mulheres adulteram, os homens adulteram. O que tem a ver isso com Jesus? Isso é o diabo, é a festa do diabo que você está comemorando, que você está patrocinando com seu dízimo e com a sua oferta. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Escuta o que eu estou dizendo para você. Você pode até não gostar de mim. Eu quero que você tenha ódio de mim. Mas você vai ter ódio de quem quer te ajudar. Você vai ter ódio de quem quer abrir os seus olhos. Você vai ter ódio de quem quer abrir a sua mente. Você vai ter ódio de quem quer tirar os seus cabrestos. Então tenha ódio de mim, me odeie. Mas eu não vou te enganar. Está aqui, ó. A consequência da idolatria, Apocalipse 21:8, é o inferno. Está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia.
Na minha, na sua Bíblia. Ou será que esse versículo não faz parte? Não deveria os pastores estar falando de manhã, de tarde, de noite contra a idolatria? Ah, porque eu vou perder gente? Que perca. Jesus perdeu muita gente. Deus perdeu muita gente. Deus não vai salvar todo mundo. Nem salvou, nem vai salvar. Ele não está aí. Ele dá a oportunidade de você conhecer a verdade. Você não quer? Você quer continuar na mentira? Volte para a Igreja Católica, que é o mesmo. Pelo menos na Igreja Católica, você não vai ter a pressão da oferta ou do dízimo. Porque lá eles não forçam você a dar o dízimo. Lá eles não te ameaçam. Lá eles não te proíbem de conversar com fulano, com ciclano. Volta para a Igreja Católica, que é muito mais suave. Porque a Igreja Evangélica te ameaça, te obriga, te coloca medo. Isso é a igreja que eles dizem ser de Deus. O seu problema é que você gosta de ser enganado. O seu problema é que você não aceita a verdade. Porque a verdade é pior do que um tiro na cabeça. E você não quer isso. Você quer agradar todo mundo. A Bíblia diz, você deve saber, né? Mas você se faz de sonso, de tonto, de estúpido, que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está escrito na Bíblia. Mas você faz-se de tonto, de estúpido. Isso não serve para você. Obrigado, Frank. Você saiu da Igreja Católica e você continua idólatra. Você adora o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo. Você escreve na camisa, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Na sua casa tem lá o retrato do bispo, do apóstolo, do sumo sacerdote. Isso é idolatria da igreja evangélica. Por que não falar a verdade para as pessoas? Por que não convém? Por que não dá dízimo? Não dá campanha? Não dá oferta? Vamos pregar esse evangelho moderno, esse evangelho que salva todo mundo, esse evangelho que todo mundo que morre vai para o céu. Esse evangelho só de música, música, música. Eles acham que isso é adorar a Deus. Vamos. A igreja está podre, podre, podre. E você gosta, você sustenta. Continue. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Escute o que eu estou dizendo para você. Você pode até não acreditar em mim, como não acreditar em Noé, como não acreditar nos profetas, como não acreditar em Jesus e nem nos discípulos. Não tem problema. Mas eu lavo as minhas mãos e a minha consciência está tranquila. Eu nunca tive medo de falar contra a idolatria. Nunca tive. E falei nos lugares mais idólatras que existe. Fui perseguido, fui ameaçado, fui impedido, mas não parei. Não parei de pregar. Porque eu conheço a Bíblia, eu leio a Bíblia. Existe muito mais mensagem contra a idolatria do que contra a pobreza. E contra alguém doente. Leia a Bíblia. Veja as causas da destruição do povo de Israel. Veja as causas que muitas vezes Deus levantava inimigos para maltratar o seu próprio povo, porque o povo estava no caminho da idolatria. Será que você nunca leu a Bíblia? Você vai para o inferno, pastor, membro, obreiro, dentro da igreja, porque eu vejo você postando árvore de Natal, presentinho, luzinha vermelha, luzinha colorida. Eu vejo. E desejando boas festas, boas festas. Leia a Bíblia. Tudo que eu falo está aqui no livro. Tudo. Com versículo bíblico. Um chute na idolatria. Como surgiu a idolatria? Quem propagou a idolatria? Qual é o projeto do diabo? Você pode notar que quando entrava um rei,
que era de Deus, não existia idolatria. O povo de Israel ficava 40 anos em paz, porque o rei não deixava ter idolatria. Mas quando o rei morria, entrava o filho dele, liberava a idolatria, aí só tinha guerra, fome e seca. Leia a Bíblia bonitinho. A Bíblia não foi feita para você ficar aberta no Salmo 23, 91, igual os católicos fazem, não. É para você ler. Se o seu pastor não fala contra o Natal, ele é idólatra. Se ele comemora, ele é idólatra. E os idólatras, Apocalipse 21:8, vão para o inferno. Leia. E o seu pastor é covarde. Ele tem duplo pecado, covarde e idólatra. E adúltero, 3. Porque adulterar não é apenas fisicamente, um homem e uma mulher. Espiritualmente também é adultério. Então o seu pastor está cometendo o pecado de adultério espiritual, de idolatria e de covardia. E o outro, de mentira. Porque Jesus não nasceu nessa época. E nem a Bíblia manda comemorar. A Bíblia manda comemorar a morte de Jesus. Os discípulos comemoraram a morte e não o nascimento. Essa festa é a festa mais diabólica. E vou repetir, se na sua casa tem uma árvore de Natal, quem colocou o seu filho, a sua mulher, o demônio está ali. Demônio, vem. Aí depois vai para a igreja. Sai, demônio, sai, demônio. O demônio não sai, porque você chamou o demônio para vir. Veja. Leia a Bíblia. Frank, quantos minutos tem, Frank? Leia a Bíblia. Está aqui, ó. Leia. Leia só o capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse. O que Deus vai fazer com os idólatras. Não frequente igreja que o pastor, não fale contra o Natal. Não frequente igreja que o pastor comemore. Você não está perdendo nada. É melhor que você não vá. É melhor que você faça a sua oração dentro da sua casa do que você ir numa igreja onde o pastor é um covarde, um safado, um canalha que não fala contra o Natal ou que comemora o Natal. Ore na sua casa, que é mais fácil você ser respondido por Deus na sua casa do que dentro dessas igrejas. Vai por mim. Escute o que eu estou dizendo. Não apareça. E para terminar, pergunte ao pastor, pastor, o senhor pode me mostrar na Bíblia aonde está escrito que Jesus nasceu no dia 25? O senhor pode me mostrar na Bíblia aonde está escrito que os discípulos comemoravam o Natal? O senhor pode me mostrar na Bíblia aonde está escrito que tem que dar presente? Pergunta a ele, para ver se ele vai te responder. Ele não vai te responder porque ele é um covarde. Ele é um mentiroso. Ele é um adúltero que sabe da verdade e te engana, mas você gosta. Se você gostou do vídeo, divulgue o vídeo. Eu quero pedir a sua ajuda. Se você pode nos ajudar, com uma oferta apenas de R$100. Se você quiser o número do Pix, você me chama no Message e eu vou te dar. Ou se alguém sabe o número da conta, que coloque aí, para a gente poder fazer o livro. Eu tenho esse livro em espanhol e tenho esse livro em português. Eu preciso de recursos. Se Deus tocar no seu coração, se você é amante da verdade, nos ajude. Divulgue o vídeo. Que Deus abençoe a todos. Bom dia.